Tudo bem? Bom, muito bom ter você conosco para participar do podcast Bate-Bola Jurídico. Primeiro, agradeço de coração a sua participação no ensaio fotográfico, trazer um pouco da sua história e divulgar para pessoas que possam ter coragem de, de enfrentar esse problema tão grave. Você carregando no corpo e na alma todas as feridas, e ainda assim se refazer e ser essa mulher guerreira, muito nos enche de orgulho. Parabéns, e eu gostaria que você me contasse um pouco da sua trajetória, um pouco da sua experiência e um pouco dos seus conhecimentos como ativista da defesa contra a mulher. Bom, mais uma vez, né, eu que agradeço pelo convite e fazer parte desse projeto, assim, só reforça aquela ideia que a gente tem que continuar e que é preciso que todos se mobilizem no combate à violência contra a mulher, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que, muita gente tem essa ideia, que quando fala violência contra a mulher, a violência está ligada apenas à violência doméstica e familiar. E todos nós sabemos que a violência contra a mulher ela é muito mais abrangente, né? Assédio, enfim. E, na verdade, a minha trajetória começa quando eu fui vítima da violência. Né? Eu tenho 2 episódios na minha vida que eu posso dizer que eu fui vítima da violência, tanto da doméstica quanto da violência contra a mulher na sociedade. Primeiro foi uma tentativa de homicídio que eu sofri com um vizinho no ano de 2015 e no ano de 2018 eu conheci um rapaz que nós ficamos namorando por quase 2 anos e aí eu fui vítima já de um relacionamento abusivo. Né? Era um relacionamento tóxico marcado por violência psicológica e moral, onde ele tinha um total controle sobre mim com relação até roupa, cabelo, telefone, controlava pessoas, me proibia de falar com determinadas pessoas, dizia que determinadas pessoas não eram minhas amigas, eu não podia contar nada do que acontecia com a gente para ninguém. Então, na verdade, eu tinha uma dependência emocional muito grande com relação a ele. Não era que eu não soubesse, porque nesse tempo eu já fazia parte de movimentos na defesa da mulher, mas eu não conseguia me sair daquele relacionamento, porque a minha dependência emocional com relação a ele era muito grande, porque ele plantou na minha mente aquela ideia que ele seria a única pessoa que poderia me proteger, a única pessoa que queria meu bem, o único homem que iria me querer. Infelizmente, eu acabei caindo nessa canoa furada. Mas existia um momento que eu despertei, devido a algumas pessoas me alertarem. Eu também fui vendo, né? Eu comparava o meu relacionamento com outras pessoas. É o que eu sempre digo: compare o seu relacionamento ao de outras pessoas e veja o que está de errado no seu. Porque às vezes a gente só consegue enxergar o dos outros, mas não consegue enxergar na gente. E era isso que eu precisava fazer, porque como é que eu era ativista do direito da mulher, contra a violência doméstica e familiar, se eu não era o primeiro exemplo, né? Não, pode continuar. E realmente, assim, é uma história de superação em que a gente conta muitas das vezes com apoio único e exclusivamente da família, né, Tarine? Isso. Porque muitos acabam se afastando, a gente vê e observa várias ações que o agressor, às vezes, é um cara gente boa, Isso. cara bem quisto pelas pessoas e tudo. Uhum. Então, faz com que as pessoas que estão ao entorno, muitas das vezes, passa por uma situação em que também deseja uma proteção ao agressor, né? E, Isso. e são coisas que a gente tem que sempre estar alerta, né? Essas nossas questões de dois pesos e duas medidas.
É. No meu caso, Roberto, eu já sabia, porque ele tinha um histórico de violência contra a mulher no antigo relacionamento dele. Na verdade, eu vim saber disso já depois que eu estava com ele, por ele mesmo, que ele me contou que devido a uma traição que ele descobriu no passado, o relacionamento dele acabou por isso e ele tentou matar ela e aí acabou depois desistindo, mas mesmo assim eu continuei, né? Então, na verdade, Isso foi um alerta, na verdade. Esse contar, né, pode ter sido um alerta para que justamente você não faça igual, porque senão pode acontecer a mesma coisa isso, com você. com certeza. Então, na verdade, é o que eu sempre digo. O agressor, ele dá sinais, né? E é isso mesmo, perante a sociedade, na maioria das vezes, ele é uma pessoa bem querida pela sociedade, é um bom amigo, é um bom colega de trabalho, às vezes é um bom filho, até um bom pai, mas com a mulher, com a namorada, com a noiva, ele é o Satanás. Eu digo assim, ele deixa de ser um bom pai, aí eu discordo um pouco nisso. Ele deixa de ser um bom pai quando ele às vezes agride a esposa na frente do filho, né? Mas em si, papel de pai, ele é um bom pai, né? Mas eu sempre fiquem alerta, mulheres, procurem saber como é os antigos relacionamentos desse homem, se ele tem algum processo criminal por violência doméstica familiar, como é preciso, o agressor, ele sempre dá sinais. Começa sempre com aquele ciúme. E hoje as redes sociais, né, elas muitas das vezes facilitam essas coisas, né? Sim, Buscar a rede social, buscar um entorno de amizades, né? Para tirar um pouco essas dúvidas, né, que acontecem. Por mais que isso não isenta, a gente às vezes demora para conhecer uma pessoa, mas todos os cuidados são extremamente fundamentais nessa questão, né? isso eu acho que até também pelas informações. Pronto, esse projeto, ele é grandioso, ele traz uma gama de informações para uma pessoa que está como ingressando no relacionamento agora. Ver essas coisas aqui já é um sinal de alerta. A minha história já serve como sinal de alerta. Todas as pessoas que vão fazer parte do projeto vão falar, de certo modo, alguma coisa que vai servir, vai agregar, sim. Então, é esse tipo de coisa, de projeto, que faz abrir a mente de muita gente. Ah, bacana, muito legal. E me diz, suas ações como ativista, o que que você tem falado nas palestras? O que que você tem proferido? Hoje a gente está aí fazendo a comemoração, né, do Agosto Lilás, os 15 anos da Lei Maria da Penha, que dentro do projeto algumas mulheres vão falar sobre os mais diversos temas, né? Já tivemos a participação no primeiro episódio da da própria Maria da Penha, já tivemos da vice-prefeita Catarina Feitosa, vamos ter outras mulheres falando a respeito, sejam elas autoridades ou advogadas, fotógrafas, empreendedoras. Eu gostaria de saber o que que você tem vivenciado na pele enquanto ativistas do direito pela mulher. Então, eu ainda sinto que eu ainda, por mais que a gente fale muito, ainda é um pouco de falta de informação. Porque a gente percebe que muita mulher acha que a violência doméstica e familiar ela está ligada à violência física. E não é isso. Né? A gente tem aí outros tipos de violência, patrimonial, moral, psicológica. Eu sempre digo, quando a violência chega na violência, na física, que é o último estágio quase, que antecede o feminicídio, ela já passou pelas outras violências. E com certeza, no mínimo, ela passou pela psicológica. Então é isso que eu tento passar. Que a gente precisa abrir a mente, mulheres, nós precisamos abrir a mente. E que precisa também de sororidade, de mais empatia. Às vezes a gente percebe ver mulheres que não apoiam outras mulheres. Então isso é muito triste mesmo. E eu passo isso nas minhas palestras. Eu começo sempre uma palestra, eu sempre digo, eu não vou com um roteiro para uma palestra. O roteiro é a minha história. Eu começo contando a minha história desde o princípio até o que eu faço hoje
e mostro que toda mulher é capaz de superar para recomeçar, porque eu fui por 2 vezes. Eu digo, eu renasci das cinzas como uma fênix. E eu estou aqui, eu posso cair quantas vezes for, mas eu sempre vou levantar. Primeiro, porque eu preciso fazer isso por mim e para servir de exemplo para as outras mulheres. E pode ter certeza, eu tenho certeza disso, eu não estou só. Tem muita gente que está comigo. E é isso que a gente tem que ser como ativista. Todo mundo segura uma segura na mão do outro e ninguém larga a mão de ninguém. Então, Exatamente. A questão de sororidade entre as mulheres, entre homens e mulheres, deve existir sempre, porque o apoio é fundamental, porque a gente vê que é uma situação, infelizmente, né, conversando e estudando mais sobre o caso, sobre os casos de violência doméstica, não é uma prerrogativa só do Brasil. Infelizmente, é um tipo de violência que mais mata no mundo. É algo assustador, né? Em pensar que, por exemplo, é, me parece que as estatísticas desse ano, ou do ano passado, se não salvo engano, são 490 mil mulheres somente no Brasil. Então, assim, é uma população quase do tamanho, um pouco menor do que do tamanho da nossa capital, então, de Aracaju. Então, assim, é muita gente. É algo que a gente precisa estar trabalhando, precisa estar observando e junto também das autoridades, porque algumas pessoas até questionaram, né? Não sei se você está por dentro das estatísticas de Sergipe, mas muita gente questiona essa diminuição das estatísticas dentro do Estado, né? isso. Por mais que eu particularmente acredite que não seja intencional por parte das autoridades, mas há sem dúvida uma subnotificação, talvez até por medo. Tairine, tá me ouvindo? Oi, Tá. tô. Aí você concorda com essa situação, com relação à subnotificação? Como é que você vê esses números, principalmente dentro do estado de Sergipe? Então, assim, eu praticamente também não concordo. Mas sabe por que eu não concordo? Porque existe muita ainda resistência das mulheres em denunciar, né? Muita mulher não denuncia por medo, por dependência emocional, principalmente por dependência financeira, porque a gente sabe que é difícil. Imagina uma mulher que depende financeiramente do agressor, sair de casa sem ter onde ficar, sem ter do que sobreviver com 3, 4, 5 filhos. Eu já vi isso. E aí vem, às vezes, o julgamento da sociedade perante essa situação, dizendo ela gosta de apanhar. Eu já escutei muito esse tipo de comentário. E eu sempre digo, olhe, por favor, não julguem, né? Tente se colocar no lugar daquela mulher. É muito Empatia, difícil. Isso, empatia é tudo, né? é muito difícil. Em vez de julgar, por que você não ajuda? A gente ajuda como pode, né? Às vezes, uma denúncia é uma ajuda. E a É maioria verdade. das pessoas não fazem isso. Eu tiro isso porque eu já fiz isso. Eu tive um vizinho que ele espancou a mulher. E 3 horas da manhã eu estava na rua com a viatura da polícia. Porque eu mesmo liguei. Saí para dizer que fui eu que liguei. E eu percebi que muitos outros vizinhos também escutaram, porque o barulho foi muito grande, mas ninguém saiu na hora. Então, se todo mundo fizesse, eu sempre digo, olha, o combate à violência contra a mulher, não só contra a mulher, mas contra os outros grupos vulneráveis também, idosos, crianças. É um papel de todos nós, quanto cidadãos, mas as pessoas ainda não perceberam isso. Na verdade, falta mesmo empatia, falta sororidade, falta a gente se colocar no lugar do outro.
Eu costumo falar, Darine, que até fazendo uma alusão a um tempo atrás, se é nova, talvez não se lembre, mas uma propaganda do Natal Sem Fome, em que usava uma parábola, que era a parábola dos cotovelos virados, que um só alimenta o outro se você colocar na boca do outro. E esse alimento é o alimento da solidariedade. E a solidariedade, inclusive nesse sentido de alimentar uma alma, no sentido de você preservar a não violência, ela se faz. Então, estamos todos sentados numa mesma mesa para alimentar uns aos outros. E é fundamental esse trabalho que você faz. Você está de parabéns pelas suas palestras, pelo seu engajamento enquanto mulher, através do Instituto Ressurgir, através do nosso projeto. Agradeço de coração mesmo. E para finalizar, eu gostaria de saber o que você está sentindo com relação a ter exposto essa história, participado do ensaio fotográfico e estar, de uma certa forma, colaborando com toda a sociedade. Bom, eu sempre vou reforçar o agradecimento. Participar desse projeto é muito bom para mim, porque eu sei que, sei lá, me sinto honrada primeiramente por participar. E depois eu sei que é um projeto que vai tomar uma proporção grande e vai ajudar muitas outras mulheres. A minha história vai ajudar muitas outras mulheres. As outras pessoas que estão fazendo parte também vão colaborar com a parte delas, e isso vai crescer, vai passar para muita gente, vai ajudar muitas mulheres. É como fazer parte do Instituto Ressurgir. Também é uma honra muito grande, sou muito, muito grata, muito, porque eu sei que, eu sempre digo que eu acho que é uma missão. Eu não seria nunca a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado pelo que passei. Eu tinha que ter passado por essas duas experiências ruins na minha vida, para que elas se vissem de combustível, para Sim, que uma eu coisa que me emocionou bastante no ensaio foi exatamente essas suas palavras, quando sua mãe, revivendo toda a situação, se emocionou e caiu aos prantos, e você consolando a sua mãe justamente. Oi, não estou escutando. Oi, Roberta, não estou escutando. Por Oi, aquilo que você... Oi, está me ouvindo agora? agora sim. Ah, então, hoje você se torna grande pela pessoa que você viveu lá atrás. Então, tem me emocionado bastante quando você falou isso com a sua mãe, quando a sua mãe caiu aos prantos, né, no ensaio, revivendo toda a vivência de vocês, você consolando ela com esses dizeres seus, eu acho que é um exemplo para muitas mulheres. Você está de parabéns, parabéns a toda a sua família que lhe acolheu, parabéns pela mulher que você se tornou e pelas mulheres que você está ajudando. Muito Muito. obrigado pela participação, agradeço enorme, espero que todos tenham gostado dessa entrevista com a nossa querida Tairine, que gentilmente tem colaborado e muito para com o projeto e esperamos sempre contar com você em todas as nossas ações. Muito obrigado, querido. Obrigada, eu que agradeço. Estou aqui, na hora que precisar, estou à disposição. Quero dizer só um recadinho, a todo mundo. Eu parabenizo sempre a todos os homens que se engajam junto com a gente nessa caminhada, porque é uma caminhada de todos nós, caminhada de homens e mulheres. E dizer outra coisa, mulheres, se encorajem, se empoderem. Empodera, encorajamento
empoderamento, na verdade, é coletivo. E encorajamento... Ai, meu Deus, eu tô toda atrapalhada hoje. Quero... Ai, Roberto, me estou dizendo que o empoderamento é coletivo e o empoderamento individual. Que todos nós possamos, juntos nessa caminhada, com todo mundo junto é muito melhor. E outra coisa, denunciem. Você, vizinho, você, parente, observou alguma coisa? Denuncie, gente. Tem tantos canais de denúncia aí. Não sejamos omissos perante uma situação de violência, não. Recado dado. Muito obrigado, Tarine, por tudo. E esperamos, em breve, contar com você em outras ações. Tá certo, muito Obrigado a todos que nos escutam. E em breve teremos novas programações vindo por aí, que o projeto num todo está muito legal. Grande beijo. Tchau. Nossa, o áudio cortou aqui.